Olá, caros amigos. Estamos de volta a essa segunda aula sobre o curso de Pseudoformação e Personalidade Autoritária, dando continuidade àquele texto que já havíamos tratado, né, na aula anterior, a primeira parte dele, que foi o capítulo 1 e a primeira parte do capítulo 4 do livro Análise do Homem, do autor Erich Fromm. Nessa aula agora nós vamos dar continuidade a esse capítulo, tratando da segunda parte, né, desse capítulo, que trata sobre os temas da relação entre prazer e felicidade, e aí entra nos diversos tipos de prazer, né, e a questão da fé como traço de caráter, e os dois últimos tópicos que eles chamam de os poderes morais do homem, né? Vai discutir se o ser humano é bom ou é mau, né? A repressão, como é que funciona, digamos assim, a conduta humana, se dirigida pela repressão ou pela produtividade, e a questão do caráter e do julgamento moral. E, por fim, ele tenta fechar o capítulo com a discussão sobre ética absoluta e ética relativa, ética universal e socialmente imanente. Não é? São muitos aspectos, muitos detalhes desse capítulo, não é? E que eu vou fazer aqui um esforço para, junto com o roteiro que eu previamente elaborei, né, após ter estudado esse texto, né? Isso é sempre bom dizer para as pessoas, todos os textos, né? Esse texto aqui, por exemplo, eu já tinha lido há anos, né? Mas estudar um texto é diferente de lê-lo, né? Então a gente tem que levantar os pontos principais, fazer, digamos assim, as correlações necessárias, não é? Realçar os conceitos centrais tratados pelo autor para operar aquele entendimento que ele está querendo expressar, né? Então, dito isso, também é importante, antes de descer aos detalhes, entender o escopo geral desse texto, né? E, e como a gente viu, né, a partir da aula anterior, né, Eric Fromm assumiu aqui uma tarefa, não é uma tarefa simples, não é uma tarefa complexa, ainda hoje é uma tarefa complexa, de tentar fundamentar o que é, o que seja, digamos assim, uma perspectiva de uma ética humanista, né, com base não em nenhuma, digamos assim, em nenhuma autoridade externa ao ser humano, né, nem em nenhuma tradição, nenhum credo, né, mas igualmente sem também se desviar para uma compreensão de que seja, digamos assim, uma ética relativista ao sabor das preferências individuais e culturais, né, de cada momento. Não, também não é essa a posição de Eric Fromm. Então, ele acredita que, a despeito de não existir nenhuma instância externa que venha dizer ao ser humano o que ele deve ser e o que ele deve fazer, a despeito disso, há critérios objetivos por meio dos quais seria possível aferir, não é? Se o ser humano está, de fato, se desenvolvendo, se ele está, de fato, se tornando mais humano, cumprindo a função a qual sua própria constituição e sua própria natureza estabeleceram, né, o desiderato dessa missão a ser cumprida, né? Então, aqui a gente tem que reconhecer que Fromm se alia, né, digamos assim, ao esforço de vários filósofos da antiguidade clássica, bem como
há várias tradições, não é, que procuraram encontrar no próprio ser humano os parâmetros e as balizas, né, para promover a ideia de um desenvolvimento adequado a esse ser humano, né? Então, é nesse espírito que a gente tem que compreender esses aspectos gerais, esses detalhes que agora vamos tratar, né, dessa segunda parte desse capítulo, né? É Fromm buscando fundamentar sua ideia central de que a ciência do ser humano pode encontrar no próprio ser humano os elementos para fundamentar uma ética humanista em um modo adequado e apropriado ao ser humano, apropriado à vida do ser humano, né? Pois bem, então a gente já tinha visto na aula anterior a distinção entre consciência autoritária e consciência humanista, né? Consciência autoritária é aquela exatamente que introjeta uma autoridade, né? Seja ela a família, o pai, mãe, seja ela instância como igreja, Estado, ou qualquer outra autoridade, né? Deus, né? E passa, digamos assim, a buscar, digamos, pautar a sua vida segundo digamos assim, os princípios do que ela julga emanados dessas autoridades, né? Ainda que essa autoridade esteja introjetada dentro de si mesmo, né? Então, como a gente viu, Fromm aqui faz o recurso a Freud para mostrar, digamos assim, que essa ideia base surgiu da ideia do superego freudiano, né? Pois bem, então, como ele está aqui tratando, né, o ser humano, ele quer pegar qual será o critério, né? Além da consciência que a gente já viu, né, que ele distingue uma consciência humanista da consciência autoritária, que outros aspectos a gente pode, digamos assim, encontrar no próprio ser humano, não em nenhuma agência fora dele, para, digamos assim, aferir, estabelecer como critério do que seja ético ou do que não seja ético para a atitude humana, não é? Então, ele já diz de antemão que isso tem que estar dentro do ser humano. Então, ele levanta a hipótese sobre se o prazer, que é um elemento realmente, digamos assim, constitutivo do ser humano, né, sensorial, se o prazer poderia ser algo dessa natureza, né, para ser um aferidor do critério de que o ser humano está se saindo bem ou não. Ele reconhece e ele até afirma claramente, essa discussão é bem antiga, né? Essa discussão, por exemplo, do hedonismo, né? De que tomar o prazer como princípio diretor da ação, né? E da felicidade humana, por exemplo, isso já aparecia no pensador Aristipo, né? Que afirmava isso, né? Essa ideia de que o prazer seria esse critério. Posteriormente, Epicuro, né? Também continuou afirmando isso, porém aprimorou essa ideia de prazer, não, para não fazer a menção exclusivamente ao prazer imediato, né? Mas o prazer também no sentido de um médio ou longo prazo, né? Ou seja, não poderia ser prazer aquilo que desse uma sensação agradável imediata, mas trouxesse problemas ao ser humano no futuro, né? Então, o prazer seria essa questão que trouxesse serenidade à mente, segundo Epicuro, né? E isso seria o que seria ético ao ser humano, né? Em seguida, ele cita Platão e Aristóteles, né? E esses autores que não eram hedonistas, né, não concordavam assim com essa linha dos epicuristas, não é? Eles fazem
a distinção entre prazer verdadeiro e prazer falso, né? Portanto, eles também faziam a distinção entre os seres humanos mais capazes de perceber essa distinção, né? Então, para Aristóteles, por exemplo, um ser humano bem desenvolvido, que seria, na visão dele, o filósofo, né? O filósofo sentiria prazer naquela atividade mais desenvolvida, naquela atividade que mais seria afim à parte mais evoluída do ser humano, que seria digamos assim, a contemplação. Não é? Então, a teoria seria para Aristóteles esse aspecto que mais daria prazer e maior realização ao ser humano, porque estaria adequado àquilo que haveria de mais elevado na alma humana. E por isso ele dizia, né, que o homem vulgo concebia a educação, concebia o prazer diferentemente do homem sábio, né? Ele ainda vai citar Spinoza também. Spinoza vai também nessa direção de tentar, só que aprofundando mais, mostrando assim que a alegria acompanha, né, o homem virtuoso, né? Por meio da virtude, o ser humano realizaria todas as potencialidades que lhe seriam inerentes, né? E essa realização em si mesma e o próprio processo de gerá-la seria de realização da alegria, né? Ele ainda vai citar um autor chamado Spencer, né? Que também vai um pouco nessa direção, né? Que acreditava que o prazer e a dor também poderiam balizar, orientar a atividade humana, tanto dos seres humanos particulares quanto dos seres humanos em geral, a humanidade, né? Então, a despeito disso, esse próprio Spencer entendia que, a despeito dessa ideia, as sociedades poderiam, de algum modo, também perverter isso, né? Ou seja, tornar agradáveis algumas ações não virtuosas, né? Bom, tudo isso Fromm faz como uma espécie de preâmbulo, né, para apresentar em seguida a sua própria posição, né? E para também dizer que essa discussão não é nova, né? Ou seja, ele está querendo dizer que ele não está partindo, não está inventando a roda, né? Ele está já partindo de uma discussão sedimentada há muito tempo na tradição do pensamento humano, né? Então, ele diz, né, que o que haveria de comum, apesar das diferenças entre Platão, Aristóteles, Spinoza e Spencer, né, seria uma convergência nos seguintes aspectos, né? Primeiro, que o prazer por si mesmo é insuficiente como critério de valor, né? O prazer em si não pode ser tomado como uma chave, né? Uma definição, né? Se alguma coisa vale ou não vale, né? Também, nesses autores, a despeito de suas diferenças, haveria uma convergência no sentido de que felicidade é um resultado de uma escolha pelo bem, não é? Ou seja, a felicidade não é uma coisa fortuita, mas está associada à prática do bem, né? E que haveria, finalmente, um critério objetivo para se avaliar o prazer. Então, veja a convergência desses autores, né? Então, ou seja, esse assunto, apesar de espinhoso, não estaria delimitado apenas pelas opiniões dos próprios sujeitos, mas haveria um critério de objetividade para julgá-lo, né? Em seguida, antes de apresentar a sua própria, né, posição, ele ainda vai para a psicanálise, né? Ele diz que a psicanálise, no certo sentido, dá continuidade a essa tradição, mas, ao mesmo tempo, também há aspectos que ela deixa de aprofundar, né? Então, ele dizia, por exemplo,
posição anti-hedonista da psicanálise, né? Porque a psicanálise descobriu, e isso foi confirmado, né, em diversas psicoterapias com diversos pacientes, diversos psicanalistas, não é? De tal forma que isso confere um grau de objetividade a essa compreensão, não é? Que é o que, digamos assim, o prazer em si não pode ser tomado como um valor em si, porque nem para o próprio sujeito que o experimenta, né? Por quê? Porque, digamos, a psicanálise descobriu, por exemplo, fenômenos como o masoquismo, né? Por exemplo, uma síndrome em que o sujeito sente prazer ao ser, é, digamos assim, ao ser alvo de violência, né, ou de aspectos nocivos à sua própria constituição, né? Além disso, né, Fromm também afirma que é de conhecimento amplo da psicanálise, confirmado em inúmeros casos, né, que, por exemplo, toda neurose confirma o fato de que o prazer pode se opor aos interesses reais do ser humano, né? Então, nem todo prazer que o ser humano experimenta está contribuindo para o seu bem-estar e a sua saúde e o seu desenvolvimento, né? Então, isso daí vai lançar, né, as condições para ele afirmar algo que já vamos ver, a ideia de pseudo-prazer, ou um prazer irracional, né? Ele vai falar nisso, né? Que haveria esse prazer irracional que contribuiria negativamente para a felicidade humana, né? Então, agora, é lógico que isso ocorre também por meio do fato da repressão, né? Ele diz assim, ó, vou citar aqui um trecho do próprio Fromm falando: o prazer derivado da satisfação de anseios neuróticos pode ser, se bem que não obrigatoriamente, inconsciente. Pode haver um prazer inconsciente, não é? Ele vai explicar. A repressão do prazer pode ter dois significados diferentes. A forma menos completa e mais usual de repressão é aquela em que o prazer é sentido conscientemente, mas não ligado ao impulso racional propriamente, e sim a uma sua expressão racionalizada. Aí ele diz o exemplo aqui: o sádico pode imaginar que seu prazer provém de seu senso de indignação moral, não é? Então, na verdade, o sádico é aquele que sente prazer em infligir sofrimento, dor aos outros, não é? Mas, digamos assim, essa dimensão de sentir prazer por isso pode ser reprimida, não é? E então ele elabora, o self dele elabora de forma inconsciente ou semi-consciente, né, uma estratégia de, digamos assim, racionalizada, que seria aceita como legítima, seria a indignação moral, né? Então ele se indigna, ele fica indignado moralmente com determinados assuntos ou determinadas pessoas, né? Faz um discurso contundente contra elas, não é? E aí quer que elas sejam presas ou perseguidas, etc., né? Então a justificativa seria a indignação moral dele, né? Dos princípios morais dele, que é tão cioso desses princípios. Mas na verdade o que ele está querendo, o que o self dele está experimentando disso é um prazer derivado de sua dimensão sádica em relação aos outros sujeitos, né? Isso é o que tem ocorrido muito em diversos momentos, né? Ocorreu na ditadura militar, né? Muita gente que dizendo: eu sou contra a bagunça, contra a desordem. Na verdade, essas pessoas eram sádicos que gozavam com o sofrimento que os torturados passavam, né? Ou, como ocorreu recentemente no Brasil, né? Os lutadores contra a corrupção, né? Não, sou esse lutador contra a corrupção, inclusive porque tinha apenas um lado bem definido, né?
Essas pessoas, na verdade, eram possuídas de uma estrutura sádica, a maioria delas, não é? E queriam que essas outras pessoas sofressem, não é? Mas aí a justificativa dela é sempre uma atitude moralista, né? Dizer que é por conta de sua envergadura moral, né? Essa sua indignação moral. É a forma que o consciente dessas pessoas permitia para que o sadismo delas fosse manifestado, né? É, é, aí também, assim, essa questão do inconsciente também não é só no prazer, pode ser também do lado, digamos assim, da dor, certo? E da infelicidade. Outro trecho de Fromm diz assim: a dor e a infelicidade também podem ser inconscientes, e sua repressão pode assumir as mesmas formas que acabamos de citar com referência ao prazer. Uma pessoa pode sentir-se infeliz por não ser tão bem-sucedida quanto desejava, por sua saúde estar abalada ou por qualquer uma de várias circunstâncias externas de sua vida. A razão fundamental para seu infortúnio, todavia, pode ser sua falta de produtividade, o vazio de sua vida, sua incapacidade de amar, ou qualquer de vários defeitos interiores que a deixam infeliz. Ou seja, uma pessoa que vive uma vida improdutiva, certo? Ou seja, não tem a coragem de empreender e dar sentido à sua própria vida, produzindo, né, coisas humanas significativas para si e para os outros, né? Então, essa pessoa, por ser incapaz disso, ela vive a sua improdutividade e isso termina lhe sendo penoso, isso não a gratifica. Por decorrência, ela começa a sentir outros fenômenos, né? Algumas doenças, indisposição, pessimismo, etc., né? Podendo chegar até um quadro de depressão, né? Então, a dor, a infelicidade dessa pessoa vai ser reportada diretamente porque eu estou infeliz, porque não consegui fazer tal coisa, mas, na verdade, isso também digamos assim, um fenômeno inconsciente para, digamos assim, a expressão inconsciente, ou seja, a interdição do seu próprio consciente de não querer aceder, de não ter acesso, né, à verdade de que isso deriva do seu, digamos assim, da sua desídia para consigo mesma, né? Do seu desinteresse em tomar a sua própria vida em suas mãos e dirigi-la, né? E, portanto, é, ao, ao não fazer isso, né, termina vindo, digamos assim, a improdutividade da sua vida gera aspectos secundários que a fazem sofrer, né? Então, concluindo parcialmente esse aspecto aqui, Fromm diz: a felicidade, portanto, não é um estado de ânimo, não, certo? É uma expressão de todo o organismo, de toda a personalidade. Acompanha um aumento da produtividade do caráter. Ou seja, a felicidade deriva ou é relacionada à produtividade do caráter humano. Se o caráter da pessoa é improdutivo, não vai ser feliz, né? Então, Fromm admite a possibilidade de discernimento conceitual e clínico entre felicidade e pseudo-felicidade, né? Na pseudo-felicidade, a pessoa pode até ter uma expressão consciente de satisfação, mas essa satisfação é incompatível com a totalidade improdutiva da personalidade da pessoa. Portanto, é algo efêmero, né? Então, existe pessoas que se julgam felizes, ela talvez queira dizer isso para si mesma, né? Para encobrir a sua incompetência, a sua inabilidade, a sua falta de coragem de assumir a produtividade da própria vida. Então, antes de ir em frente, de aprofundar mais ainda, ele tem uma seção que ele discute os diversos tipos de prazer, né?
Então, aqui ele separa primeiramente os tipos de prazer fisiológicos e psíquicos, não é? Então, por exemplo, tem os tipos de prazer que são do âmbito fisiológico, que são de alívio de tensão, né? Quer seja essa tensão de origem sexual, aos quais Freud deu bastante atenção, mas também a questão de fome, não é? De sede, né? De atividade física. Então, o corpo sente, em algum momento, se ele passa muito tempo sem comer, ele vai sentir fome, né? É claro, se ele passa muito tempo sem beber, ele vai sentir sede, né? Se ele não tem nenhuma forma de descarregar as energias sexuais, ele também vai sentir incômodo por isso, e assim sucessivamente, né? Então, o alívio dessa tensão, né, gera uma satisfação, né? Então, Freud associou o primeiro tipo de prazer a isso, né? Esse alívio de tensão, né? Então, Freud está chamando isso de esse tipo de prazer de satisfação, certo? Ou seja, ele entende que isso é necessário. Não significa nem que é bom nem mal antecipadamente, mas que é necessário, ou seja, que isso vem da dimensão fisiológica do organismo humano, né? Então, ele chama esse tipo de prazer de satisfação. Há, entretanto, um alívio de tensão que parece que é fisiológico, mas é já de natureza psicológica, né? Então, esse tipo de alívio de tensão não derivaria de uma necessidade orgânica, assim, mas sim de desejos irracionais, certo? De distorções de caráter. Então, ele dá exemplos assim, da inveja, da ânsia por fama, por dominar, etc. Né? Então, assim, esses prazeres que derivariam digamos assim, do atendimento a essas paixões, não é, irracionais, esses prazeres não seriam, digamos assim, né, digamos, necessários. Eles difeririam daqueles outros que seriam de natureza fisiológica, seriam satisfação. Esses prazeres seriam prazer irracional, certo? Então, pronto, ele já põe aqui, já alcança, portanto, um critério para estabelecer o que seria ou não seria felicidade. Ele faz a distinção plena, completa, entre esse prazer irracional e felicidade. Então, se alguém está sentindo alguma satisfação nesse tipo de prazer irracional, está sentindo satisfação ao satisfazer a sua inveja, certo? O seu ciúme, está se sentindo bem, digamos, ao ser famoso, né? O Freud já está dizendo, isso não é felicidade, isso é uma distorção de caráter, né? Então, isso é, digamos assim, um desejo que está sendo satisfeito, mas esse desejo ele mesmo provém de um aspecto distorcido da psique, né? Então, para fundamentar ainda mais essa concepção, Fromm introduz os conceitos de escassez e de abundância psicológicos, né? Ele diz assim, ó, as necessidades somáticas, quando atendidas, produzem prazer, entendido como satisfação. Acabamos de ver isso aí. Os desejos irracionais também brotam de insuficiência, mas esta é de natureza psíquica, né? Esse tipo que estávamos vindo aí, certo? É a escassez psicológica, isto é, a incapacidade ou insuficiência de produtividade do caráter humano. Ou seja, essa natureza psíquica que gera essa experiência de insuficiência, né, e de querer a satisfação desses desejos racionais, certo? Ele dá o nome disso de escassez psicológica, né? Então, o sujeito está experimentando um estado de escassez em que faltam as coisas, né? Faltam as experiências, faltam os conteúdos que lhe deem satisfação, né? Então, ele está ávido por fama, faltam os elementos que lhe deem fama.
ele está ávido por poder, faltam os elementos que lhe deem poder. Ele está ávido por ser bem-sucedido, né? Estão faltando esses elementos que exteriormente sejam sinais de sua vitória, né? Aí ele diz, em oposição a esses, ou seja, por outro lado, a satisfação plena do ser humano, ou seja, a sua felicidade, surge da abundância psicológica, isto é, do uso criativo da energia humana, além das necessidades fisiológicas e para benefício humano. Certo? Então, ele dá um exemplo, a distinção entre fome e apetite. Né? Fome é uma coisa fisiológica, tudo mais. Você passar 2 dias sem comer, você vai sentir fome, todo mundo vai. Né? É do organismo humano. Certo? Já o apetite é aquela vontade de você saciar a fome, mas de uma forma, digamos assim, em que já há um elemento de elaboração. Né? Então, você prepara uma comida de acordo com um paladar determinado, de acordo com uma ordem estabelecida, né? Um alimento que seja bem saboroso, que seja também ative o olfato, né? O visual. Né? Então, isso aí já é um elemento de elaboração, por isso que em alguns casos se chama isso de uma arte, a arte culinária. Não é? Então, isso daí, portanto, para produzir esse alimento já é preciso uma abundância interior. Não é? A pessoa, para produzir isso, ela já deve ter uma riqueza interior própria que queira se objetivar dessa maneira, para oferecer, digamos, uma refeição desse tipo a uma pessoa amiga sua. Não é? Então, a mesma coisa se aplicaria ao sexo, né? Então, uma coisa é você pagar, por exemplo, para ter sexo, né? Isso aí seria, por exemplo, uma satisfação de no máximo, e olhe lá, de uma satisfação fisiológica, não é? Mas outra coisa, por exemplo, você conseguir estabelecer uma relação de plena intimidade com uma pessoa, e uma relação de plena intimidade com alguém não é só o aspecto sexual, mas implica atingir o cerne dessa pessoa como pessoa, não é? E, portanto, implica ter acesso aos constituintes espirituais dessa pessoa, não é? E, portanto, uma relação sexual com essa pessoa será com o todo dessa pessoa, né? Não se limitará só ao aspecto sensorial, né? Mas estará em questão, digamos, toda a conexão, né? Pessoa a pessoa aí. Então, portanto, ele termina aqui citando o caso do amor, e diz ele aqui, entre aspas, ele diz, no amor, como em todas as demais atividades humanas, temos que distinguir entre a forma produtiva e a improdutiva, certo? O amor improdutivo ou irracional pode ser qualquer espécie de simbiose masoquista ou sádica, em que a relação não se baseia em respeito e integridade mútuos, né? Mas em que as duas pessoas dependem uma da outra por serem incapazes de depender de si mesmas. Né? Portanto, amor não é para preencher dependências. Né? Então, o amor verdadeiro se estabelece entre duas pessoas independentes, duas pessoas que têm abundância interior, que são capazes de doar, dar, né? E com sua capacidade de amar, de produzir uma atmosfera e uma relação de amor entre ambas, né? Não estão apenas buscando apenas gratificações sensoriais, não é? E nem, digamos assim, confirmação de seus desejos egóicos. Né? Então, esse amor que depende da dependência, ou seja, que expressa a dependência das pessoas, não é? Esse amor, como todos os outros anseios irracionais, repousa na escassez. É o oposto desse outro que eu estava descrevendo, né? Da abundância. Né? Ele repousa na escassez, na falta de produtividade e de segurança interior. O amor produtivo, a forma mais íntima de relacionamento de duas pessoas e em que simultaneamente a integridade de ambas é preservada, é um fenômeno de abundância.
e a aptidão para praticá-lo testemunha o amadurecimento humano, né? Alegria e felicidade são os concomitantes do amor produtivo. Somente pessoas maduras, existencial e psicologicamente, são capazes de amar, né? Porque exige riqueza interior, né? Não pobreza, ou em outra, nas palavras de Fromm, abundância psicológica, né? Ao invés de escassez psicológica, né? Então, veja, contrariamente a isso, a satisfação fisiológica e o prazer irracional não exigem nenhum esforço emocional, apenas a aptidão para produzir as condições em que a tensão seja liberada. A alegria é uma realização, ela pressupõe um esforço interior, o da atividade produtiva. Portanto, Fromm aqui estabeleceu de forma bem clara, bem nítida a distinção conceitual. Certo? A satisfação fisiológica, que em si não é boa nem má, não é? Porque ela sacia uma coisa que o organismo está sentindo falta, ela depende só, digamos assim, de aliviar a tensão. Certo? A satisfação psicológica, ou seja, de uma dimensão psicológica que também quer experimentar um alívio de tensão, ela também só depende de experimentar, de ter um acesso a alguma experiência, algum ato ou atitude que descarrega essa tensão, né? Então, ela é uma coisa meramente de isso acontecer e ela descarregar a tensão. Então, satisfação e prazer irracional, né, de um lado, né, não exigem trabalho algum do ser humano. Já o, a felicidade e a alegria são decorrentes da atividade produtiva do caráter humano. Então, o ser humano tem que, digamos, a felicidade decorre não de um estado de ânimo, mas de um contínuo, de uma contínua atitude de resposta produtiva do ser humano às condições que ele encontra na vida, né? Então, uma é passiva, ou seja, satisfação e prazer irracional são experimentados de forma passiva. Felicidade não. Depende da atitude, da atividade, do aspecto ativo do humano, né? Portanto, ele diz: a felicidade é uma conquista ocasionada pela produtividade interior do homem, e não uma dádiva dos deuses. Felicidade e alegria não são a satisfação de uma necessidade que emana de uma carência fisiológica ou psicológica. Elas não são a libertação da tensão, mas um apêndice de toda a atividade produtiva do pensamento, do sentimento e da ação. Veja, pensar, sentir e agir. É quando o ser humano relaciona e, digamos assim, emprega todas as suas forças de pensamento, de sentimento, de ação, de modo produtivo, que aí, então, ele pode alcançar a condição de felicidade, né? Portanto, a felicidade é um indício de que o homem encontrou a solução para o problema de sua existência, a realização produtiva de suas potencialidades. E, assim, simultaneamente conseguiu unir-se ao mundo e preservar a integridade do próprio eu. Veja como que coisa perto, né? O ser humano, como a gente viu para Fromm, ele é um ser anômalo na natureza. Ao mesmo tempo, ele é parte da natureza e, ao mesmo tempo, está expulso dela. Ele não tem uma adaptação imediata à natureza como os demais animais têm, né? Então, ele precisa, e por isso ele se sente só, né? Então, ele tem que construir uma nova unidade, né? Consigo mesmo e com os outros, né? A construção dessa unidade provém dessa atitude produtiva que ele tem, tá? Então, ele vai dizer, portanto, que o prazer irracional e a felicidade, né, são experiências de valor ético.
não é? O prazer irracional, ou seja, é o malogro da ética, e a felicidade é ética, não é? O prazer irracional é um indício de cobiça, de falência, na tentativa de solucionar o problema da existência humana, certo? Então, aquele que falha em resolver o problema de sua própria existência, ele sofre da escassez psicológica. Então, se sente, aí ele quer experimentar estados que desanuviem, né, sua atenção, né, ou bebendo, ou consumindo drogas, ou muito sexo, ou até trabalhando exageradamente para fugir do contrato consigo mesmo, né? A felicidade, ao contrário, é a prova de sucesso, parcial ou total, na arte de viver. Né? Bom, ele vai citar a questão dos meios e dos fins, ou seja, mostrar que na sociedade, principalmente na sociedade do capitalismo avançado, se torna um pouco mais difícil, né? Ou seja, além da tarefa que o indivíduo tem que ter consigo mesmo, né? Os contextos sociais também contam, né? Então, numa sociedade, por exemplo, como a capitalista, em que, digamos, se faz grande enaltecimento do trabalho, né? Ok, o trabalho é uma coisa necessária, não é? Digamos assim, e na verdade da produtividade, não a produtividade que Fron tinha falado até agora, produtividade do caráter, né? Uma produtividade econômica que o capitalismo não exige, né? Então, termina que para que você está trabalhando? Não, estou trabalhando para ganhar dinheiro. E para que você está ganhando dinheiro? Não, daqui a pouco a pessoa nem sabe por que está fazendo isso. Aí termina gastando todas, digamos assim, as condições que ela, em tese, buscaria suprir por meio dos frutos do seu trabalho, né? Então, ele tenta mostrar que, no caso das sociedades capitalistas de capitalismo avançado, né, isso é que ele escreve meados do século XX, não é? Mas ainda é plenamente verdadeiro, talvez até mais verdadeiro hoje do que na época que ele escreveu, não é? É que os fins, né, da atividade humana na sociedade se tornaram só fins ideológicos, né? Você diz que, em tese, a economia visa beneficiar os seres humanos, mas a própria economia tornou-se um fim em si mesmo, né? Às vezes, os mercados sobem quando o desemprego aumenta, né? Então, aí as ações sobem, né? No sentido, às vezes, de que vai ter mais lucro, né? Ou seja, mais pessoas pobres, então as ações estão subindo, né? Isso é irracionalidade do sistema, né? Embora possa beneficiar e beneficie alguns, né? Bom, então ele está também querendo dizer assim que tem que tomar cuidado quanto aos fins. Se você dizer que se uma atitude ética é só pela sua finalidade, cuidado aí, né? Tem que ver se realmente esse fim justifica de fato esse meio. Às vezes o fim se transformou só numa ideologia, né? E aí se torna apenas uma racionalização. Então, para aqueles às vezes que quer ser quer exercer, por exemplo, o seu sadismo, né? É uma boa forma, por exemplo, você dizer que está lutando em prol da justiça, né? Tipo o que nós vimos há pouco, uns anos no Brasil, né, nesses anos 2014 até 2020, né? O fenômeno da Lava Jato, ou como macartismo nos Estados Unidos, né? Fenômenos muito semelhantes, né? Dos arautos, né? Entre muitas aspas aí, de querer, digamos assim, em tese, né, o discurso deles de fazer a justiça, né? Mas, na verdade, eles eram pessoas extremamente sádicas, isso hoje não tem, está bastante bem revelado, né? E que se alegravam, né, com o sofrimento das suas vítimas, né? É o prazer do algoz, né? Não há nada mais sádico do que isso, né? Então ele vai ainda mostrar assim que, digamos, além por todas essas dificuldades, né, de se demonstrar a questão da felicidade, né, é preciso ter fé também para ser feliz, certo? Por quê? Porque
os empreendimentos humanos, todos eles são suscetíveis a erro, né? A falhas, né? Então, mesmo a pessoa produtiva, né? A pessoa que empreende, que, digamos, que põe sua vida em prol de gerar coisas humanas dignificantes da vida em geral e da sua própria dos outros, né? Então, mesmo a pessoa que empregue a vida dessa forma, ela está sujeita, obviamente, a todos os riscos, né? A sua iniciativa, os seus fins não serem alcançados, etc, etc. Né? Por quê? Porque a vida tem um imponderável, né? Então, é óbvio que essa pessoa, ainda que ela não consiga, né, os frutos almejados pela sua intervenção, por sua atitude, ainda assim, ela terá vivido melhor do que aquela que nada faz, do que aquela que nada empreende, né, do que aquela que nada dedica no sentido de enriquecer o mundo e a si mesmo, né? Mas, para fazer isso, né, para se sair de si e fazer isso, é preciso fé. Né? É preciso que a pessoa acredite no que está fazendo. Né? Então, aqui ele faz, digamos assim, a delimitação bem clara entre dois tipos de fé. Né? A semelhança do que ele fez com a consciência, né? Autoritária e humanista. Então, ele mostra que tem... ele não está falando aqui daquela fé cega, né? Aquela fé, acredita em Deus, né? Acredito na Bíblia, acredito no livro tal, tal. Veja, a fé aqui, ele está falando como... Eu vou ler o trecho que ele diz assim: a fé como uma atitude básica de uma pessoa, o traço de caráter que impregna todas as suas experiências, que capacita o homem a enfrentar a realidade sem ilusões e, no entanto, a viver por sua fé. Pode ser útil recordar que o termo fé, recordar que o termo fé, como é empregado no Antigo Testamento, emuná, quer dizer firmeza, um traço de caráter, certo? Então, a fé é aquilo que faz com que você... não, eu estou convicto disso. Não é? As circunstâncias exteriores podem até estar indicando o contrário, mas eu tenho convicção interna. Agora, essa convicção interna não é um dogma, certo? Não é alguma coisa que você viu ali, foi lhe revelado a você, não. Então, é bem claro, essa convicção interna deriva da própria experiência da pessoa, certo? Então, não é algo que alguém de autoridade lhe disse e você acreditou. Não, você tem que ter experimentado para você ter convicção nisso, né? O caso aqui que me vem, caso bem clássico que me vem à mente aqui, é aquele do Buda Sakyamuni, né, que diz a tradição quando ele se iluminou, né, entre outras coisas que vieram-lhe à mente, né, a ideia de transmitir isso às outras pessoas, né? Então ele sabia que ia ser difícil, porque ele experimentou aquilo em si mesmo. Ele viu e ele disse assim: olha, eu vi que o sofrimento pode cessar. Eu vi que o bem-estar pode ser alcançado. E eu vivenciei o modo como o sofrimento pode cessar e o bem-estar pode ser alcançado. Eu vi as causas que geram um e geram outro, e eu pude ver que você pode afastar essas causas e você pode alcançar o bem-estar e evitar o sofrimento. Né? Ele viu isso em si, né? E ele disse assim, viu que outros seres humanos poderiam experimentar isso, mas ele tinha clareza de que isso só poderia finalmente ser bem compreendido por aqueles que experimentassem. Né? Por isso é que, segundo as palavras atribuídas ao próprio Buda, todo o ensinamento dele poderia ser resumido em 3 frases, né? Não criar sofrimento,
praticar a virtude e ser senhor de sua própria mente. Então, você precisa ser, digamos assim, aquele que testemunha e dirige todas as suas experiências, não é? Não é, digamos assim, e ele mesmo disse isso dos seus próprios ensinamentos. Se observe, entenda, pratique. Se servir, ótimo, pratique até não precisar mais, né? Se não servir, jogue fora, certo? Então, não tinha e nem queria promover nenhuma idolatria contra os seus próprios ensinamentos, né? Então, mas a fé dele de que aquilo funcionava vinha de quê? Do fato de que aquilo era experiência pessoal dele, né? Então, por outro lado, você pode ter conteúdos belíssimos, né? Paz, justiça, amor. Mas se você não sabe o que são essas coisas, ainda que de forma incompleta, né? Por sua própria experiência, isso não, o que você está falando não é exatamente um saber, né? Ou melhor dizendo, essa fé ela é irracional. Pode ser até não ser até uma coisa muito boa que você fique falando dessas coisas para os outros, porque o valor dessas coisas pode até, digamos, se erodir, certo? Porque estão falando dessas coisas pessoas que não têm o conhecimento interno sobre o que elas são, né? Então, ele dá exemplos desse tipo de fé racional e irracional, né? Então, ele dá um exemplo dos mais clássicos que ele dá de fé irracional, foram os dos judeus no Antigo Egito, né? Então, ele cita lá o versículo, né? No Êxodo, né? Quando, por exemplo, Deus dava o comando a Moisés, libera meus filhos, tal, que estão lá, né? Mas o povo, ele dizia, né? O povo tinha uma fé irracional nos poderes exteriores, ou seja, ele tinha uma fé no poder do faraó. O faraó pode tudo, né? Ele era um ser poderoso e tal. Então o próprio Moisés diz, olha, se eles não vão, o povo não vai confiar em mim, não vai acreditar, né? E aí Deus ainda falando com Moisés refuta de alguma forma, até que dizer assim, tudo bem, eu vou te dar o poder de fazer sinais e milagres que aí eles vão acreditar, certo? Então quer dizer, os judeus estavam acostumados a um tipo de fé mágica, ou seja, primitiva, rudimentar, certo? Aquele tipo de fé que acredita na magia, se ocorrer tal coisa, então eu acredito, né? Então, mas não era esse tipo de fé que Deus originalmente queria, né? Então, justamente o nome teológico para isso, na verdade, não utiliza aqui no texto, né? Mas esse tipo de fé irracional, o nome teológico para isso é idolatria, né? Então, muitas pessoas são idólatras, pensando que têm fé, né? Mas fé não é isso. Fé não é acreditar em coisas miraculosas, em coisas mágicas, não é? Isso é uma expressão de infantilidade da mente humana, né? Então, ele diz, não é? A afirmação aqui de próprio Fromm sobre a diferença entre fé racional e fé irracional. Ele diz que essa diferença não se encontra também só na diferença de seus objetos, certo? Não é só o objeto da fé racional e da fé irracional que difere. Não, ele diz o seguinte: a fé irracional é uma convicção fanática em alguém ou em algo, radicada na sujeição e na autoridade irracional, pessoal ou impessoal, né? Ao contrário, a fé racional é uma convicção firme baseada na atividade produtiva, intelectual e emocional, certo? Então, a fé racional, digamos assim, olha, eu posso não ter vivido tudo isso que eu estou dizendo, mas uma parte eu vivi e eu sei que funciona, certo? Por exemplo, só pode acreditar no amor
entre os seres humanos, né? Ainda que ele ainda não tenha acontecido em larga escala, mas só pode acreditar no amor em geral entre os seres humanos pessoa que já experimentou o amor em si mesmo. Caso contrário, isso é um ídolo, certo? É uma idolatria, não uma fé. Ou seja, portanto, a fé tem origem na experiência própria, na capacidade de ver por si mesmo, na capacidade de pensar, observar e julgar por meio de si mesmo. Essa fé não se refere só a fenômenos ou a objetos, né? Mas também se refere às pessoas, aos sujeitos. Então, assim, é importante esse tipo de fé também, porque é isso que mantém o tecido das relações humanas. Né? Então, as relações humanas, elas se sustêm em alguma medida porque a gente nutre fé de que o outro será fiel, certo? Ao que dele se espera, o papel que dele se espera. Né? Então, a criança tem alguma fé de que a mãe dela estará ali no dia seguinte para cuidar dela, o pai dela também, etc. Né? Os amigos têm fé de que seus amigos serão fiéis ao seu próprio vínculo de amizade. Né? Então, portanto, tem essa diferença, né, entre, é, entre aquilo que é dito da boca para fora e aquilo que eu experimentei. Né? Eu sei que a amizade existe porque eu a vivo. Né? Eu tenho experiência de me relacionar de forma autêntica e íntima com algumas pessoas que são meus amigos. Né? Mais uma vez, qual é a base dessa fé? Se é alguma coisa experimentei, que eu vivencial, portanto, é algo da produtividade, algo derivado de uma postura ativa. Né? Então, ele está dizendo, a base da fé racional é a produtividade. Viver por nossa fé significa viver produtivamente e ter a única certeza que existe, a certeza que germina da atividade produtiva e da experiência de que cada um de nós é o sujeito ativo de quem essas atividades constituem o predicado. Logo, por consequência, né, a crença no poder, no senso de dominação e o uso do poder são reverso da fé. Aquele que acredita porque está se falando aqui aquele ser poderoso e pode fazer isso, isso não é fé, certo? Isso é idolatria. Crer no poder que existe é descrer no crescimento das potencialidades que ainda não se acham concretizadas. Né? Então, por exemplo, crer no ser humano amoroso é possível por meio daquele ser humano que, em algum grau, viveu a experiência de amar e sabe que ela é possível e verdadeira e realizadora da natureza humana, e que, portanto, em algum dia também as pessoas poderão, de fato, serem amorosas umas com as outras. E essas pessoas se põem também na condição de vida, no sentido de poder direcionar sua vida no escopo de que ela é possível, claro, que ela é um ser limitado, no sentido de promover essa realização. Né? Aí vem a discussão, o ser humano, à luz de tudo isso, é um ser bom ou mal? Né? Então, o próprio Fromm vai buscar na filosofia algumas respostas para isso, né? Vai mostrar, por exemplo, que em Sócrates o mal, e depois ficou clássico em Platão, né? O mal derivava de uma ignorância, né? Que quem conhece o bem não erra, né? E por outro lado, sempre houve também, em várias tradições, pensadores e representantes no sentido de que o ser humano deveria ser vigiado, contido, né? Porque senão as suas ações
digamos assim, mais destrutivas, elas viriam à tona, né? Portanto, quem está certo, né? Se o ser humano se é bom ou mal, né? Ele vai dizer que essa coisa termina chegando no próprio Freud, que pensava, né, no ser humano composto de forma dualística, inicialmente os impulsos de autoconservação e de outros o impulso do prazer, não é? E esses impulsos entravam em conflito, etc. E havia aí, portanto, a, todas as, digamos assim, grande parte da psicopatologia original disso daí. Depois Freud entendeu que havia os impulsos não eram exatamente esses, havia um impulso de morte, um impulso de vida, né? Etc. É também uma dualidade em Freud, né? Mas tudo isso é para chegar, ele discute tudo isso para chegar na posição dele, Freud, né? Então ele vai dizer assim, no entendimento dele, autoconstitutivamente, ou seja, melhor dizendo, no sentido de originariamente, no sentido de ser inato, o ser humano não é bom nem mal, né? Embora, ou seja, o que existe para ele é que o ser humano, como ele já falou, né, é um ser ao mesmo tempo da natureza e expulso da natureza, né? Então ele e vive essa divisão, né? E ele sente, portanto, por viver essa divisão, ele sente a necessidade de produzir uma unidade, uma reunificação, né? Então, e é para isso que o ser humano é chamado. E há formas, digamos assim, verdadeiras de fazer essa reunificação e formas falsas. Formas que vão, de fato, promover essa unidade e formas que não vão promover, não é? Então, o modo como o ser humano responde a essa mesma necessidade é que pode ser um modo maléfico a ele e aos outros, ou um modo benéfico a ele e aos outros, né? Ou seja, a necessidade é uma só, porém, a forma de responder essa necessidade pode ser de duas formas, né? Então, ele vai dizer assim, ó, a destrutividade, portanto, né, ou seja, a prática deliberada do mal por meio do ser humano, né, a destrutividade é o produto da vida não vivida, certo? Para Fromm, a destrutividade humana é uma potencialidade secundária, ou seja, uma potencialidade está lá como potencial, ou seja, o ser humano pode é, vir a, vir a desenvolvê-la. Ela não está desenvolvida, mas o ser humano pode vir a desenvolvê-la a depender da resposta que ele dá para a sua dicotomia fundamental, de ser ao mesmo tempo parte e não parte da natureza, né? Já a produtividade ele chama de potencialidade primária, né? É o resultado do desenvolvimento saudável, né? Então, assim, sobre essa dicotomia existencial, as potencialidades, ele diz, com palavras mesmas deles, o seguinte: a razão para o fenômeno de surgir infelicidade quando o homem não emprega suas aptidões é encontrada na própria condição da existência humana. Esta, né, a existência humana, se caracteriza por dicotomias existenciais, né? Ou seja, derivam da própria existência do ser humano, essas dicotomias. Ou seja, o ser humano não tem outra forma de sentir-se unido ao mundo e, ao mesmo tempo, consigo próprio, de relacionar-se com outros e reter a sua integridade como entidade ímpar, exceto fazendo uso produtivo de suas capacidades, né? Então, para o ser humano sentir-se unido aos outros e a si mesmo, né? Para o ser humano sentir-se, relacionar-se bem com os outros e consigo mesmo, ele precisa fazer uso produtivo de suas capacidades, certo? Se deixar de fazer isso, ou seja, basta ele não fazer uso dessas capacidades, né? Basta ele ficar no estado de completa indiferença e desídia. Se ele não fizer uso, não poderá conseguir harmonia e integração interiores, certo? Então, ele não pode se integrar a não ser por meio do uso de suas capacidades. Se ele deixa de fazer
uso, ele permanece dividido. Permanecendo dividido, vêm todos os males decorrentes dessa fragmentação do humano, certo? Ele ficará dilacerado e fragmentado, ansioso por fugir de si mesmo. Claro, ele está dividido, então ele quer fugir de si, certo? Ele não está integrado, né? Por isso que o termo ético íntegro também é relacionado a isso. Uma pessoa íntegra é a pessoa que está integrada, que está unida, está individuada, ou seja, indivisa, superou a divisão. Então, tal pessoa que está íntegra, integrada, individuada, é feliz, certo? Mas essa felicidade não é uma coisa que desceu do céu. É o produto da sua... é o resultado, é o processo e resultado do emprego de suas capacidades produtivas, né? Já o contrário seria você está ansioso por fugir de si mesmo, de sua sensação de impotência, de tédio e de incapacidade, que são resultados inexoráveis de sua omissão. Está vendo por isso aí? A pessoa que se omite, portanto, de viver, de empregar suas capacidades produtivas, o desfecho será isso daí, certo? Só que quando a sociedade toda é formada, em sua maioria, por sujeitos assim improdutivos psiquicamente, ou seja, que não empregam as suas capacidades intrínsecas, pode até trabalhar capitalisticamente muito, mas podem ser pessoas improdutivas, né? Porque não empregam as capacidades relativas a torná-la um ser humano maduro, né? Então, as pessoas que não fazem isso, não é? Se ela... ele diz o seguinte, se uma pessoa não logra atingir maturidade, espontaneidade e uma experiência genuína do próprio eu, pode-se considerá-la como possuidora de uma deficiência grave, desde que presumimos que a liberdade e a espontaneidade são as metas objetivas a serem atingidas por todo ser humano, né? Ou seja, todo ser humano visa integrar-se, né? É isso que é a potencialidade primária. Embora, se ele não as emprega, ele vai desenvolver a potencialidade secundária, né? Que são simplesmente o não desenvolvimento de suas capacidades e, portanto, a sua improdutividade e todas as decorrências negativas que daí vêm, né? Todavia, quando tal condição de deficiência se torna majoritária na sociedade, o sujeito particular pode se sentir menos cobrado e menos pressionado, na medida que seu não desenvolvimento é o padrão social, né? Então, esse sujeito se sentiria muito cobrado se a sociedade toda fosse formada de pessoas integradas, indivisas, né? Mas essas pessoas são as exceções na sociedade. Portanto, a própria condição dessa pseudo-formação, daí o título desse curso, né? A socialização dessa pseudo-formação permite com que o ser humano, às vezes, nem se sinta muito cobrado por isso. Todo mundo é infeliz mesmo, né? Então, isso passa a ser um estágio de normalidade. Mas é um estágio de normalidade apenas numericamente. Mas isso não resolve a questão da falta de realização interna desse sujeito, né? Então, portanto, o problema da saúde psíquica, né, e neurose está indissoluvelmente ligado ao da ética. Freud diz claramente, né, para alguns pode ser bastante radical, até ele diz, ó, pode-se dizer que toda neurose representa também um problema moral. Certo? Por quê? Porque deriva dessa omissão da pessoa em fazer uso de suas capacidades produtivas. Certo? Então, ela, de algum modo, ela escolheu isso, né? A incapacidade de atingir a maturidade e a integração da personalidade total é uma falência moral na acepção da ética humanista, certo? Então, a decorrência vai ser que essa pessoa vai se tornar destrutiva para consigo própria e, certamente, também para com os outros, né? Ao contrário, a pessoa que emprega as suas capacidades produtivas, ela vai
aprender a apreciar capacidades como decência, respeito, né, coragem, amor, né, porque elas soube vivê-las em si, ainda que possam não ter vivido plenamente, e sabe apreciar isso também quando é praticado pelos outros, né? Bom, agora como alcançar isso, né? Como alcançar essa condição de excelência, né? Aí alguém pode dizer assim, não, eu tenho que evitar praticar o mal. Aí Fromm diz que sobre isso existem apenas 3 possibilidades, né? Nessa relação entre repressão e produtividade. Ele diz, ó, o ser humano pode evitar a destrutividade suprimindo a execução da ação, certo? Então, uma ação ou uma atitude, ao tentar empreendê-la ou assumir, ele pode eventualmente pensar, não, veja, olha, eu estou sendo invejoso aqui, não vou dar asas a essa minha inveja no sentido de cometer tal ato, né? Não vou, certo? Isso tem um mérito? Tem. Mas esse mérito é limitado, né? A segunda é suprimir a consciência do impulso. Ou seja, você nem querer tomar consciência de que você está sentindo inveja, né? Para não se, digamos assim, se sentir dividido, né? Eu estou fazendo tal ato aqui, digamos, aí eu não quero nem tomar consciência disso, né? Para não sentir essa consciência da divisão, certo? E a outra é a opção de lutar construtivamente contra um impulso. Então, ele diz, a primeira, que é suprimir a execução da tarefa, é positiva em alguns poucos casos, mas não modifica o fato gerador nem o sujeito, né? Você suprimir a ação, você está atuando no resultado, mas você não modifica a causa, né? A causa vai voltar a surgir, né? Então, você não se modificou aí, embora tenha um mérito de você deixou de praticar uma atitude destrutiva. Isso tem um mérito próprio, mas isso não atuou na causa, né? A segunda, que é você, não quero nem pensar nisso, vou agir aqui, mas não quero nem pensar, certo? A segunda, essa é repressão, certo? O recalque, né, da consciência. Por vários meses você disfarça, ou tem o caso da formação reativa, né? Que é outro esquema psicológico, né? Mas que jamais conduz à integração e à felicidade, né? Então, formação reativa é aquilo, às vezes, que você, por exemplo, você sentiu, digamos assim, o impulso de ser infiel a alguém, né? Ao seu parceiro, parceira, ou próprio a um amigo, etc. Você sentiu um impulso, né? Então, e aí você tenta formar uma atitude, se demonstrar que é uma pessoa bem fiel, você tenta criar capas exteriores, superficiais de que você é uma pessoa extremamente fiel, certo? E aí você fica exagerando falas, comportamentos, etc., para você mostrar que é fiel. Isso é uma formação reativa, né? Isso também está atuando isso aí está recalcando o problema, né? Você quer tirar da sua mente isso, né? Ou o seu self quer retirar, né? Mas isso não gera a integração, né? Nem a felicidade. Já o último caso, que é você lutar construtivamente contra o impulso, né? Ele diz, no último caso, as forças produtivas da pessoa tomam consciência do impulso e trabalham para reagir a ele de modo produtivo, não havendo, portanto, autoengano, vitimismo, né? Nem autocondescendência, né? Ao passo que a própria tendência de destrutividade é tomada como fonte de produtividade, né? Então, por exemplo, se eu sei que que estou experimentando inveja aqui, né? Eu posso empregar essa minha inveja, por exemplo, em assim, ó, eita, fulano aqui, estou com inveja da posição que ele alcançou. Eu vou fazer algo, digamos assim, vou empregar minhas forças em algo positivo, né?
minhas capacidades em algo que desenvolva a mim mesmo e aos outros, né. Enquanto estou fazendo isso, aí já perco até digamos assim, de vista, né, eu já não estou já mais tanto com foco nele, mas no que eu estou fazendo, né. Mas isso não me faz cego a dizer: "Não, eu experimento inveja sim", mas eu, digamos assim, acho melhor vivenciá-la re realizando coisas positivas, né. Então, você nem se auto-engana, nem se auto-pune: "Ah, eu sou o pior dos seres humanos", não, certo? Nem também você entra na autocondescendência: "Não, então agora eu vou agir segundo a minha inveja", não, nem uma coisa nem outra. Você não se auto-engana, não se vitimiza, nem também tem autocondescendência consigo mesmo, né. Mas você emprega as suas capacidades, e ao fazê-lo, você, digamos assim, trabalha, eh, esses, digamos assim, esses aspectos, esses impulsos que não seriam, se fossem atendidos, não seriam positivos, né, mas você, eh, digamos assim, você tem consciência deles e o modo como você, responde às circunstâncias, né, você emprega a energia deles na, eh, digamos assim, você muda a energia deles na construção de coisas, não destrutivas, portanto, na construção de coisas positivas, humanas, né. Então, do ponto de vista, palavras de Fromm, conclui-se do ponto de vista da ética humanista que a alternativa ética não é entre suprimir o mal ou entregar-se a ele, certo? Então você nem tem que suprimir o mal, né? Tem que destruir agora, vou, eh, vou combatê-lo, tudo mais, nem tampouco se entregar a ele, não, é assim mesmo, eh, vou deixar ser seduzido por isso, etc. Não, nem uma coisa nem outra. Ambas as soluções são apenas dois aspectos de cativeiro, e a verdadeira alternativa ética não é entre elas, mas entre repressão complacência de um lado e produtividade do outro. Concorda? Então, a repressão e a complacência, ou seja, entregar-se ao impulso ou boicotá-lo, é a mesma coisa, né? Então, não é, boicotando o impulso ou se entregando a ele que você resolve o problema, mas você empregando suas capacidades produtivas, né? Suas capacidades que você tem. A meta da ética humanista não é a repressão da maldade humana, porém a utilização produtiva das potencialidades primárias inerentes ao homem. A virtude é proporcional ao grau de produtividade alcançado por uma pessoa. Se a sociedade estiver interessada em tornar as pessoas virtuosas, deve interessar-se em torná-las produtivas e, por conseguinte, em criar as condições para o desenvolvimento da produtividade, né? Então, a sociedade que queira pessoas éticas deve fazer o mais possível, criar as condições, os estímulos, né? As condições que favoreçam a que as pessoas tomem a decisão de empregar a sua vida produtivamente, né? Então, a orientação produtiva é a base da liberdade, da virtude e da felicidade. A vigilância é o preço da virtude, mas não a vigilância do guarda que tem que enclausurar o prisioneiro malvado, mas antes a vigilância do ser racional, que tem de reconhecer e criar as condições para sua produtividade e aniquilar os fatores que a restringindo criam o mal. Ou seja, a vigilância que ele está falando aqui é eu ter a introspecção sobre mim mesmo, né? Estou sendo uma pessoa que aplica suas capacidades ou estou fugindo da responsabilidade de aplicar as minhas capacidades, né, no desenvolvimento de mim mesmo e do entorno em que habito, né? Se eu fujo disso, eu estou a minha autoconsciência é capaz de dizer: "Não, eu estou, abdicando de exercer aquilo para o que eu tenho as condições de fazer", né?
não é algo que está além das minhas forças, né? Eu não posso modificar o mundo, não. Se eu me propuser isso, aí sim eu estou me propondo uma tarefa muito imensamente maior do que eu tenho condição. Mas, digamos assim, empregar as minhas capacidades é algo que está na minha, digamos assim, ao meu alcance, ao alcance da minha ação, da minha responsabilidade. E só ao meu alcance, porque as minhas capacidades ninguém pode empregar, só eu mesmo, né? E deixar de fazê-lo, né, é contribuir para a minha própria infelicidade, né? E, por decorrência, também vai gerar condições, isso me automutilará e me levará ao vício e não à virtude, certo? Por isso, quando eu for julgar as outras pessoas, né, e até Kant dizia uma coisa assim que a gente deveria ser, quando ele falava do imperativo categórico, que é uma coisa que a pessoa visualizava em sua própria mente, né? Ele dizia que a pessoa deveria ser severa consigo mesma e, digamos assim, indulgente com os outros, né? Porque ela não estava na cabeça dos outros, né? Então, é mais ou menos, não é exatamente isso, mas tem alguma semelhança com o que o Fran está dizendo aqui, né? Assim, quando a gente for julgar a ação moral dos outros, né? Quando for julgar, né? Tem gente que quer logo enquadrar todo mundo. Ah, fulano é um cabra safado, fulano é isso, né? E aí, veja, a gente não sabe como foi constituído o caráter daquela pessoa. A gente tá vendo aqui, pela posição do Fromm, que uma pessoa age basicamente pela natureza do seu caráter. Não é exatamente a razão abstrata somente que diz para o sujeito fazer aquilo ou outro. Né? Via de regra, ele age impulsionado pelo seu caráter. E esse caráter tem uma natureza tal que, digamos assim, não foi constituído agora. Né? Teve muito tempo de constituição, por fatores até que o indivíduo não tem conhecimento. Não é? Então, em última instância, o que Fromm está dizendo é o seguinte: a importância de se julgar essas coisas não é para condenar o ser humano, né? Mas apenas para identificar que aquela ação é má, que aquela ação é inadequada ao ser humano, né? Ao que a praticou e aos outros que vivenciaram a sua execução, né? Então, assim, é como se fosse mais um diagnóstico, né? Você dizendo que aquilo não é o caminho que o ser humano deveria seguir, do que a tentativa de condenar alguém ao quinto dos infernos ou coisa que o valha, né? Então, mas há muitas pessoas que se valem desse argumento de condenar, né? Porque querem sentir o prazer da gratificação do seu lado sádico, né? Embora utilizando um argumento moral para isso, né? Então, são muitos, né? Eu estou aqui bem lembrado aqui dos milhares de pessoas, do meu relacionamento pessoalmente, tive algumas pessoas, né? Que, com sua posição moralista, né? Contra os atos de corrupção, né? Que ocorreram no país, não é? 2014 até 2019 e tal, mas estavam muito preocupados com a corrupção. No fundo, essas pessoas estavam reverberando a sua dimensão sádica, né? De querer ver aquelas pessoas, até porque em outros aspectos, assim, essas pessoas, um pouco outras ações pequenas, as pessoas não diferiam tanto dessas outras, não, né? Mas isso é uma outra discussão. Mas o importante aqui é que toda essa teoria de Fromm não é feita para você condenar pessoas, mas para servir como orientação à sua própria vida, né? Para que você entenda o que vale e o que não vale a pena fazer, empregar, com o que empregar a sua própria, suas próprias capacidades, né? Bom, então, finalmente, né, sobre ética, se há uma ética absoluta ou relativa, o absoluto ele vai dizer claramente que não, né, que as condições mudam, né? Então, quem dizer que
tais princípios não mudam nunca. Isso é uma consciência autoritária, uma ética autoritária, porque as condições de vida mudam. Então, algumas coisas que seriam aceitáveis em uma época não seriam em outra e vice-versa, né? Porque o ser humano está sempre em situação e essas situações não são as mesmas, né? Não significa que muda tudo a toda hora, também não é isso, né? Mas não dá para você fazer afirmação em abstrato, né, de éticas absolutas, né? Mas isso também não significa, portanto, que valha o que cada um acha. Também não, né? Não, eu sei o que é certo para mim é diferente do que é certo para você. Fromm também não está advogando isso, não, certo? Pelo tudo que a gente já viu aqui, né? Há critérios, digamos assim, objetivos para se identificar, né, se de fato tal comportamento, tal conduta, ou tal atitude, né, confirma ou não confirma, digamos assim, as qualidades humanas desejáveis, segundo a natureza do que é próprio ao humano, né? Então, por outro lado, né, eu vou falar dessa última, que é a oposição entre ética universal e ética socialmente imanente. Aí Freud diz mais ou menos o seguinte, né, que ele reconhece como ética universal aquela que deriva de princípios que visem, reconhece como ética universal aquela que deriva de princípios que visem, tenham por escopo ou fundamento o melhoramento da vida e as condições para o desenvolvimento dos sujeitos em qualquer lugar ou cultura. Portanto, tudo que vise o aperfeiçoamento, o melhoramento da vida, né, dos seres humanos em qualquer lugar ou cultura, isso está valendo, né? Isso tem uma validade objetiva, né? Por outro lado, os sujeitos sempre vivem em culturas determinadas histórica e socialmente, as quais, nem, sem nenhuma exceção, são sempre imperfeitas quando consideradas sob o prisma do desenvolvimento humano. Ou seja, nenhuma cultura, absolutamente nenhuma, sem exceção, em nenhum lugar do mundo, em nenhuma época, é padrão pleno, né? Esse que é padrão de conduta humana, né? Porque todas elas foram, perpetraram, digamos assim, ou até legitimaram aspectos contraproducentes ao próprio desenvolvimento do humano, né? Nenhuma cultura conseguiu até agora, e em nenhum lugar, organizar-se em torno dos princípios que garantam a cada ser humano o seu livre e legítimo desenvolvimento. Todas as culturas sancionam, portanto, um conjunto de leis e princípios para a sua própria perpetuação, né? Boa parte de tais princípios necessariamente entra em contradição com aqueles princípios universais que apontam para o livre desenvolvimento do humano, né? Então, algumas coisas as culturas confirmam o desenvolvimento do humano e outras coisas elas boicotam, né? Então, em relação a esses aspectos, cada cultura e cada sociedade se contrapõe ao desenvolvimento humano, né? Nesse caso, qual é o nosso papel? O papel do profeta, do educador e do reformador é sempre de apontar tal contradição, em benefício das condições necessárias ao melhor desenvolvimento do humano, certo? Então, é olhar para a situação existente e mostrar a sua imperfeição, né? Não é porque todos são imperfeitos que a gente vai aceitar isso aqui. Aquilo ali é mais dominador, então esse daqui que é mais dominado faz isso. Não, nem uma coisa nem outra, certo? Então, tendo em vista, digamos assim, o que deve vir a ser o desenvolvimento humano, é preciso que o educador, o profeta, etc., esses agentes que atuam em prol da ideia de uma humanidade emancipada, né, dirijam, né, a sua intervenção, a sua crítica, não no sentido de destruir tudo, não é crítica destrutiva, pela próprio que Fromm já falou aqui, né, mas no sentido de que aquela própria sociedade possa construir as condições ou estabelecer as condições
mais possíveis, né, de forma mais bem adaptada possível, para que os seres humanos tenham as condições de empregar as suas próprias capacidades e desenvolver a sua produtividade, né? Portanto, né, em geral, finalizando, portanto, esse capítulo, né, aqui que começamos na aula anterior, a gente vê aqui foram vários aspectos, né, e uma reflexão muito aprofundada, né, para encontrando os critérios que permitem definir que há uma ética humanista, não vale tudo nas relações entre os seres humanos, né? Não vale tirar vantagem, não é esse o critério. O que é bom para mim é o que está valendo. Não, o que é bom para mim pode ser algo perverso, né? Nem sempre o que é bom para mim, o que eu penso que é bom para mim, melhor dizendo, o que eu penso que é bom para mim, né? Porque o que é bom para mim mesmo, de acordo com a minha natureza, não a natureza que eu penso que sou, mas que eu sou como ser humano, né? E aí isso é preciso que o meu entendimento não seja enviesado, né? Então, assim, seja mais objetivo, né? E para isso aí estão os filósofos, psicoterapeutas, etc., para ajudar a gente a ter essa objetividade, né? Então, aquilo que é bom para mim, independentemente de eu achar que é bom ou não, mas que é bom de acordo com a minha natureza de humano, é bom para a humanidade e vice-versa, né? Mas nem sempre aquilo que eu penso que é bom para mim é o que é bom para a humanidade. Por isso que, digamos assim, não vale a minha simples opinião, né? Nem a opinião de cada um. Vale o exame de uma ciência abrangente que trate do humano em sua abrangência, né? Para ver as condições que levam ao melhor desenvolvimento humano e as condições que, em sua ausência, promovem a danação, né, a destruição do ser humano. Algumas dessas coisas são sociais e algumas dessas coisas são da responsabilidade do sujeito particular. Essas coisas que são da responsabilidade do sujeito particular é dele mesmo, né? Nenhuma sociedade pode fazer por ele, né? Isso daí é um pouco também importante para a gente desidealizar determinados modelos de sociedade que muita gente às vezes acredita que um modelo externo de sociedade, o socialismo ou a organização dos povos originários, o comunismo primitivo, por aí vai, ou mesmo o liberalismo, seja o que for, vão resolver todos os problemas humanos. Não vão, certo? O front aqui é contundente, certo? Não vão. No máximo, e não é uma luta menor, lutar para que as sociedades tenham o máximo possível uma conformação que ajude, possibilite mais recursos dos seres humanos para que eles possam empregar melhor suas capacidades. Porém, tem o lado do próprio sujeito que ele precisa também assumir sua própria vida, direcioná-la em tendo como alvo o desenvolvimento de todas as suas capacidades intrínsecas, tá? Então, creio que terminamos aqui esse texto em que conseguimos ver aspectos objetivos, não meramente subjetivos, né, de que pensem qualquer sujeito, mas critérios de objetividade para aferir, né, ou pelo menos para orientar o que seja um viver ético do humano e, ao mesmo tempo, inseparavelmente, ele é ético, é realizador da natureza humana e é promotor de felicidade. Muito obrigado por sua atenção, sua paciência de ter acompanhado essa aula e até a próxima aula. Um grande abraço.